Os nossos vídeos são capitulados. Você pode passar o mouse sobre nossa linha do tempo para visualizar todos os capítulos do vídeo. Ou ainda, clicar no capítulo desejado para ir diretamente para ele. Olá! Hoje iremos falar sobre o módulo de controle de produção do Total ERP. Ele é responsável por todo o gerenciamento de industrialização de produtos em sua empresa. Com ele, você poderá criar uma ordem de produção e administrar o estoque de suas matérias-primas e produtos acabados no processo, gerenciando também todo o processo de tratamento das composições e apontamentos de produção, garantindo assim total controle da sua empresa. O fluxo no sistema é bem simples. Tudo começa pelo cadastro de produtos acabados e matérias-primas dentro do seu sistema. Após isso, nós podemos cadastrar composições que iremos utilizar na industrialização. A partir disso, nós podemos gerar ordem de produções puxada ou empurrada, seja manualmente ou através de pedidos do seu módulo comercial. Em seguida, preenchemos os dados da ordem de produção e podemos fazer o seu gerenciamento. Em seguida, podemos realizar apontamentos para dar andamento a essa ordem de produção. E assim, finalizando a produção e atualizando o nosso estoque dentro do Total ERP. Antes de iniciarmos nosso trabalho diretamente com o módulo de produção, temos que realizar alguns cadastros básicos para podermos utilizá-lo de modo eficiente. A primeira coisa que temos que fazer é a configuração dos produtos, onde marcaremos eles como matéria-prima, produto acabado, produto em processo ou outros tipos de produto. Para fazer isso, basta acessar Estoque, Gerenciar produtos. Em seguida, pesquisamos os produtos da nossa empresa e podemos clicar aqui no lápis para editar um produto, por exemplo, bolo de morango. Em seguida, aqui na tela do cadastro do produto, podemos vir aqui em NFE, Integração Fiscal, Tipo Produto. Com isso, temos algumas opções que você pode marcar e que o nosso módulo de produção irá interpretar de forma diferente no momento de gerar a ordem de produção. Os mais utilizados entre esses são o de matéria-prima e o de produto acabado, e é justamente o que iremos utilizar nesse vídeo. No caso desse produto, bolo de morango é um produto acabado. Com isso, podemos salvar e sincronizar esse produto. Perfeito. Porém, eu preciso mesmo entrar um por um o produto e alterar isso? Na verdade, você pode realizar essa alteração em massa. Basta clicar aqui em Alteração em Massa, pesquisar pelos produtos que deseja se alterar e selecioná-los. No caso aqui, eu vou selecionar todos os produtos que são matéria-prima e fazer essa alteração em massa. Com isso, podemos ir para o próximo estágio, selecionar o campo que desejamos alterar, no caso é o tipo produto, e marcar aqui como matéria-prima. Com isso, vamos para o próximo estágio, verificamos se as informações estão corretas e clicamos em confirmar. Com isso, os produtos selecionados são alterados com sucesso. Nós podemos acessar aqui Sincronizar produtos, e então selecionar os produtos que acabamos de alterar e clicar em Sincronizar selecionados. Sendo assim, a sincronização é feita imediatamente. Outro cadastro muito importante para trabalharmos com o módulo produção é o cadastro de composições. Para cadastrar uma nova composição, basta vir aqui em Produção, Total Indústria. Em seguida, acessamos o painel da esquerda e aqui em Composição clicamos em Nova. Com isso, somos levados para a tela de cadastro de composição do produto. A composição nada mais é do que a nossa receita de produção do produto. Aqui iremos informar questões de quantidade, o custo pela produção, os produtos que estão dentro da composição dessa produção e outros dados. Primeiramente, temos que colocar um nome para essa composição. Neste caso aqui, eu irei fazer um exemplo de uma composição da produção de um bolo de morango, por exemplo. Com isso, damos um nome para a composição. Em seguida, selecionamos qual produto será vinculado a essa composição, ou seja, qual o nosso produto final.
apenas produto do tipo produto em processo, produto acabado e subproduto podem ser selecionados aqui. Ele já carrega automaticamente aqui o tipo do produto e a sua unidade. Em seguida temos aqui a quantidade mínima, que no caso é a menor quantidade que poderá ser colocada na sua ordem de produção, e a quantidade padrão, que neste caso eu colocarei como 1. Em seguida, podemos colocar a questão de custabilidade dessa produção. Você pode marcar para ser custo por hora de produção ou custo por unidade produzida. No caso, eu colocarei como unidade. Em seguida, você poderá colocar o custo de produção por cada unidade produzida. Com isso, é aberto alguns campos para você preencher o item da sua composição. Aqui em produto podemos pesquisar pelo item. E com isso, o campo tipo, unidade e custo é preenchido automaticamente, de acordo com o cadastro do seu produto. Basta apenas preenchermos a quantidade. Sempre quando preenchida a quantidade, deve-se levar em consideração a unidade que você trabalha com o produto no seu sistema. No caso, o açúcar aqui está em quilo, então eu devo sempre fazer os cálculos pensando em quanto eu irei usar referente a essa unidade. No caso aqui, eu irei colocar 0,4 kg, que seria 400 gramas. Com isso, já é calculado o custo total. Você pode clicar em adicionar novamente, pesquisar outro produto, colocar a sua quantidade e também é calculado aqui o custo total. Perceba que aqui em cima no campo custo total da matéria-prima, ele vai fazendo para você a soma dos valores indicados. Nós podemos indicar quantos produtos forem necessários na sua composição. Perfeito! Com todos os itens da nossa composição indicados, nós podemos ainda clicar aqui para editar ou excluir algum item que não for utilizado. Perceba também que aparece aqui para você a quantidade de itens que possui essa composição. Com todos os itens preenchidos, basta você clicar aqui em salvar. Com isso, a composição será salva com sucesso. Agora podemos utilizar a composição cadastrada no capítulo anterior para criar uma ordem de produção agora. Nós iremos criar uma ordem de produção puxada. Uma ordem de produção puxada é aquela em que você irá produzir de acordo com a demanda, ou seja, de acordo com pedidos. Pedidos esses criados no módulo comercial. Então podemos acessar comercial, nova venda. Em seguida preenchemos o dado do cliente e algum produto que tem uma composição. No caso, nós cadastramos para o produto bolo de morango. Perfeito! Neste caso, eu irei colocar aqui em quantidade 2 unidades de bolo de morango. Em seguida colocamos os dados de pagamento e podemos fechar a venda. Com a venda fechada, podemos vir aqui em ações e clicar em enviar para a produção. Com isso, já é enviado um pedido de produção lá para o nosso módulo de controle de produção. Com isso podemos acessar aqui então produção, total indústria, acessar o nosso painel aqui da esquerda e vir em pedidos para a produção. Com isso pesquisamos e podemos ver aqui referente àquele pedido, com 2 unidades do produto bolo de morango. Com isso podemos clicar aqui em ações, gerar ordem. Com isso é gerada essa ordem de produção, onde é informado os dados do cliente, do pedido, se tiver algum prazo de entrega, quantidade e o vendedor que realizou aquela venda. Perceba que aqui no tipo da ordem de produção já vem como puxada, ou seja, é uma produção a partir de um pedido de cliente. Com isso, os dados de uma ordem de produção já vêm preenchidos, como o produto, a composição que cadastramos no capítulo anterior. Basta preencher apenas a previsão de início de produção e previsão de término de produção. No caso, eu irei colocar que ela iniciará hoje à 1 da tarde e finalizará no máximo na previsão de término amanhã à 1 da tarde também. Perfeito! Perceba que aqui
na composição dos produtos, são trazidos todos os produtos que cadastramos na composição anterior. Perceba também que aqui em quantidade, todas as quantidades estão dobradas. Isso porque foi vendido 2 unidades do produto bolo de morango. Outra coisa que podemos notar é aqui o produto morango, que ele está vermelho. Isso porque não tem estoque disponível dele lá no nosso estoque do Total IRP, assim como indicado aqui. Porém, isso não irá impedir a nossa ordem de produção de ser realizada. Serve apenas como indicativo para o seu esquema de produção. Você pode adicionar aqui embaixo algumas instruções para essa produção. Por exemplo, nós poderemos colocar aqui a receita do bolo, por exemplo. Perfeito. Com tudo que você deseja adicionado aqui na sua ordem de produção, basta clicar em salvar. Com isso, a ordem de produção é incluída com sucesso. O próximo passo, aqui na nossa ordem de produção, é emitir ela de fato. Podemos fazer isso clicando aqui no botão emitir. Com isso, será feita de fato a reserva das quantidades de cada produto dentro do Total IRP. O sistema também avisa para você os produtos que estão sem saldo, no caso, o morango. Nós podemos clicar aqui em continuar para de fato emitir essa ordem de produção. Com isso, a ordem foi emitida. Nós poderemos agora fazer os apontamentos da nossa ordem de produção, para indicar o encaminhamento dela. Para fazer isso, basta vir aqui em Ações, Apontar. A nossa ordem de produção ainda não iniciou, ou seja, ela está aqui em Produzido como 0%. Nós podemos clicar aqui em Iniciar para começar a nossa produção de fato. Com isso, é registrado o início da nossa produção. Nós podemos vir aqui para excluir o início ou ainda continuar os nossos apontamentos, clicando agora em Adicionar. Com isso, podemos preencher algumas informações, como a data desse apontamento. Nós podemos colocar o quanto foi produzido do bolo. Eu posso falar, por exemplo, que depois de 2 horas, 3 horas de produção, foi feito o primeiro bolo. Nós podemos alterar o status, como em produção ou paralisar a produção. Podemos colocar a data de validade do lote, caso você esteja trabalhando com lote, e alguma observação. Com tudo isso feito, podemos clicar em salvar. Perceba que então, aqui em produzido, já muda para 50%. Se nós acessarmos aqui a tela de gerenciar ordem de produção e pesquisarmos, poderemos ver aqui as informações do quanto temos que produzir, do quanto foi produzido, quando que é a previsão de início, quando foi de fato iniciado e qual a previsão de término. O status podemos ver que está em produção e já foi produzido 50%. Nós podemos vir aqui em editar para voltar à tela anterior. Então podemos finalizar a nossa ordem de produção fazendo mais um apontamento, adicionando a uma unidade restante e colocando a data que foi finalizada. Perfeito! Com isso podemos salvar e clicar aqui em finalizar. Com isso é aberta a tela de finalização da ordem de produção, onde podemos colocar a data em que foi finalizada. Podemos formar uma data de validade para o produto produzido e então clicar em finalizar. Com isso, o sistema abre uma tela confirmando que todas as quantidades produzidas e consumidas durante essa ordem de produção serão movimentadas no seu estoque. Clicando em sim, a ordem então é finalizada com sucesso e todas as movimentações são feitas lá no Total IRP. Com a nossa ordem de produção finalizada, nós podemos vir aqui e imprimir o documento da nossa ordem de produção. Nós podemos ainda acessar a tela de apontamento e aqui em Ações imprimir os apontamentos realizados, seja em PDF ou planilha. No capítulo anterior, fizemos uma ordem de produção puxada, ou seja, a partir de um pedido do comercial. Esse fluxo é muito interessante porque várias informações da ordem de produção já vêm preenchidas. Porém, nós podemos fazer isso diretamente aqui pelo módulo de produção.
sem precisar passar pelo comercial. Basta vir aqui no painel da esquerda, Ordem de Produção e clicar em Nova. Com isso é aberta a tela de Nova Ordem de Produção, muito parecida com a anterior, porém sem os dados referentes a cliente e pedidos. Perceba também que o tipo de produção vem marcado como empurrada, uma produção para o estoque, sem ter a solicitação de algum pedido anteriormente. Para esse exemplo, eu irei demonstrar para vocês outro tipo de produção, no caso, a transformação de algum produto. Eu cadastrei previamente uma composição para um produto batata cortada. Podemos pesquisar esse produto aqui e selecionar. Com isso, também é selecionada aqui a composição cadastrada para esse produto, cortar e agrupar batatas. Em seguida temos que, com isso, algumas informações já são preenchidas automaticamente, como o tipo do produto, a sua unidade, que é pacote, o número do lote, a quantidade mínima de produção de acordo com a composição, e podemos selecionar aqui quanto desse produto iremos produzir. Podemos então agora também colocar a data de previsão de início e a previsão de término. Perceba também aqui que essa composição possui apenas um item, que é a batata por quilo, e aqui em unidade está como 4 quilos, para produzir os 2 pacotes de batata cortada. Com essas informações cadastradas, nós podemos vir aqui e clicar em salvar. Com isso, a nossa ordem de produção é incluída e podemos também fazer a emissão dela. Agora podemos realizar os apontamentos. Outra forma de fazer os apontamentos, além daqui das ações, é lá na tela de gerenciar a ordem de produção, onde podemos pesquisar pela nossa ordem, ir aqui em ações aqui na tela de gerenciar e clicar em apontar rápido. Com isso, primeiramente, clicamos em salvar para iniciar essa produção e no nosso próximo apontamento rápido, dizer o quanto foi produzido. Com isso podemos salvar novamente e pronto. Com isso o processo fica extremamente rápido e simples. Com isso, essa ordem é concluída, bastando apenas para a gente vir aqui e finalizar ela. Outra coisa muito importante que o nosso módulo de controle de produção oferece para você são os indicadores de produção. Você pode vir aqui no nosso dashboard, onde serão dispostos gráficos de acordo com o status, ordem de produção em produção e ordens finalizadas também, assim como as informações de prazo, se eles foram realizados fora do prazo ou atrasadas. Temos também aqui, nos indicadores, o nosso gerenciamento de ordem de produção, onde podemos pesquisar e ver as ordens que estão em atraso, as ordens que foram finalizadas normalmente, o tempo de realização de acordo com os apontamentos indicados e outras informações. Você pode clicar também aqui em resumo para obter todos esses dados de uma forma menor. Você pode também clicar em relatórios para obter todos esses dados em um PDF ou ainda em planilha. O último item que o módulo de controle de produção oferece para você é o planejamento de materiais. O planejamento de materiais traz para você todos os materiais que você terá que utilizar na sua industrialização de todos os pedidos de produção em andamento. No caso, temos aqui a ordem de produção da batata cortada. Sendo assim, o sistema avisa para você que você terá que utilizar 4 unidades do produto batata e informando para você quanto você tem em estoque. Você pode obter os documentos referentes a todos esses materiais para se preparar na sua produção. Com isso, finalizamos o vídeo sobre o módulo controle de produção aqui do Total ERP. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode abrir um chat conosco, onde um dos nossos agentes irá atendê-lo e sanar suas dúvidas. Ou ainda, pode acessar a nossa central de ajuda, onde temos diversos artigos sobre cada procedimento do sistema. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Total ERP.